Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, funcionários dessa casa. Boa noite, internautas. Declaro aberta essa reunião ordinária do dia de hoje e peço ao secretário que faça a verificação de quórum. Senhor presidente, temos quórum regimental suficiente para darmos início à sessão. Obrigado, secretário. Peço então que faça a leitura do texto bíblico. Mateus capítulo 19, no versículo 14. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Palavra do nosso Deus. Graças a Deus. Solicito aos demais vereadores se a concordância da dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 3 de agosto, já encaminhado a todos por e-mail. Não havendo manifestação em contrário, levo como concordância. Solicito, secretário, que dê conhecimento da pauta dos trabalhos dessa reunião do dia de hoje. Correspondências recebidas diversas. Câmara Municipal de Indaial, setor de contabilidade, encaminhando os balancetes e empenhos emitidos no período de julho pela Câmara Municipal de Indaial em meio magnético, conforme preceitua o artigo 81, inciso 2 da Lei Orgânica do nosso município. Presidente dos Correios, senhor Floriano Peixoto Vieira Neto, enviando resposta ao ofício número 19/2021, de autoria da vereadora Ana Paula. Correspondência recebida do Executivo, gabinete do prefeito André Luiz Moser, enviando convite para a inauguração do Centro Esportivo Bernardo Augusto Mantzke Pizeta, que acontecerá no próximo dia 8 de agosto, às 10 horas, na rua Leoberto Leal, número 155, no bairro Tapajós. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação da emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 78/2021, que dispõe sobre programa Infância Sem Pornografia, referente ao respeito dos serviços públicos municipais, à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica. Autoria deste projeto, vereadores Ana Paula e Anderson Batata. A emenda segue com a seguinte redação: substitua-se a expressão palavrões, constante no parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei, pela expressão, abre aspas, palavras ofensivas ou de baixo calão, fecha aspas, estabelecendo-se a seguinte redação, consolidada para o parágrafo 2º do artigo 3º. Então, o parágrafo 2º, considera-se pornográfico ou obsceno o áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto escrito ou lido cujo conteúdo descreva ou contenha palavras ofensivas ou de baixo calão, imagem erótica, de relação sexual ou de ato libidinoso. Suprime-se a parte final do artigo 7º do projeto de lei, ou seja, abre aspas, bem como multa no valor de 5% do valor de sua remuneração ao tempo do cometimento da infração, fecha aspas, estabelecendo-se a seguinte redação consolidada do artigo 7º. A violação ao disposto nesta lei implicará na imposição de multa prevista em contrato ou patrocínio e, no caso de servidor público municipal faltoso, aplicar-se-ão as sanções previstas em lei ou estatuto do servidor público municipal, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal. Obrigado, secretário. Coloque em única discussão a emenda apresentada ao projeto de lei ordinária número 78/2021. Ninguém inscrito para discussão, coloco em única votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovada a emenda ao projeto de lei ordinária 78/2021 em única votação. Secretário. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 78/2021, com a emenda já aprovada,
que dispõe sobre o programa Infância Sem Pornografia, referente ao respeito dos serviços públicos municipais, à dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica. Autoria, vereadores Ana Paula e Anderson Batata. Projeto de lei número 78 de 2021, com a emenda aprovada, está em primeira discussão. Senhor presidente, poderia o secretário ler a justificativa e em seguida eu gostaria de discutir o projeto? Por favor, secretário, proceda de acordo. Presidente, só um instante que eu vou pegar o projeto original. Justificativa. O acesso precoce à pornografia e seus efeitos na vida do cidadão é um assunto de extrema importância e, como tal, merece a proteção jurisdicional cabível para que, de alguma forma, tentar minimizar seu impacto na vida das crianças, das nossas crianças e adolescentes. Estatísticas apontam que um adulto viciado em pornografia teve contato pela primeira vez ao conteúdo, em média dos 7 aos 11 anos de idade. Alguns números ilustram a triste situação atual entre nossos jovens e crianças. 68% dos meninos e 18% das meninas consomem pornografia pelo menos uma vez por semana. A cada dia, aumenta-se os números de pessoas que batem à porta de terapeutas e psicólogos buscando ajuda contra um dos piores vícios do nosso tempo, a pornografia. São pessoas que já tentaram parar, mas não conseguiram, vendo-se em uma situação de dependência. Isso acontece pois, conforme estudo realizado pelo Comitê de Ciência e Tecnologia do Senado norte-americano, a pornografia na internet pode ser mais viciante do que o crack ou a cocaína. De acordo com a revista Wired, o estudo concluiu que os viciados em pornografia na internet, nobres pares, levam mais tempo para se recuperar do que viciados em crack ou cocaína. Como se não bastasse, os viciados em drogas conseguem eliminá-la do organismo, porém, no caso dos dependentes de pornografia digital, mesmo depois do tratamento, as imagens pornográficas permanecem no cérebro do paciente. Mary, co-diretora do Programa de Psicopatologia e Traumas Sexuais da Universidade de Pensilvânia, diz que a pornografia é, atualmente, o maior perigo para a saúde psicológica das pessoas. Gilda Palioello, professora e psiquiatra que desenvolve estudos sobre comportamento e sexualidade, também afirma que, abre aspas, o vício na pornografia prejudica a vida social, afetiva, sexual e até profissional. Nesse último caso, o funcionário perde o senso crítico e tenta acessar vídeos durante o expediente. Fecha aspas. Jeffrey, da Universidade de Princeton, ao descrever o efeito da pornografia a um comitê do Senado norte-americano, diz, abre aspas, é como se tivéssemos criado um tipo de heroína 100 vezes mais poderosa que pode ser utilizada na intimidade da própria casa e se injeta diretamente no cérebro através dos olhos. Fecha aspas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou que existem 2 milhões de pessoas viciadas em heroína, 1,9 milhões de pessoas viciadas em cocaína, e 40 milhões de pessoas viciadas em pornografia. Isso mostra que este tema não é brincadeira e quão grande é o desafio de blindarmos nossas crianças e adolescentes do acesso precoce à pornografia, protegendo a sua infância e a sua inocência. Em termos legais, temos hoje a Constituição Federal, em seus artigos 226, 229 e 221, no inciso 4,
a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, artigo 12, tópico 4, o Código Civil, artigos 932 e 1634, o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 78 e 79, o Código Penal, artigo 218-A, e diversas leis federais que estabelecem um sistema sólido de proteção contra violações à dignidade humana, especialmente nos âmbitos de sua integridade física, sexual e psicológica. Assim, considerando que a família possui a responsabilidade legal dos filhos menores, além do ônus natural da formação psicológica, emocional e social, é direito que se impõe a esta a decisão quanto à sua educação moral e religiosa, não fazendo sentido conferir a terceiros, abre parênteses, escola, órgãos da saúde e etc., a prerrogativa de apresentar valores morais em desacordo ou sem o conhecimento da família, sendo que serão os pais que terão que arcar com as consequências do comportamento dos filhos. Isto posto, a presente lei não permite aos professores ou agentes de saúde ministrarem ou apresentarem temas da sexualidade adulta para crianças e adolescentes, abordando conceitos impróprios ou complexos, como masturbação, poligamia, sexo anal, bissexualidade, prostituição, entre outros, sem o conhecimento familiar, ou até mesmo contra as orientações dos responsáveis. Este cuidado é pertinente, pois a apresentação prematura ou inadequada de temas sexuais a pessoas em desenvolvimento pode colaborar para sua erotização precoce. Não é à toa que existe, inclusive, a classificação indicativa de idade obrigatória para filmes, programas de televisão e etc. Ora, se, por exemplo, a imagem de fumantes pode influenciar o comportamento infantil e iniciar o consumo de cigarros, ou cenas de violência pode influenciar o comportamento agressivo, certamente influência semelhante e de mesma perversidade terão as imagens eróticas, pornográficas ou obscenas. Afinal, em ambos os casos, a causa é a fragilidade psicológica dos infantes, ou seja, sua condição de desenvolvimento que os torna excepcionalmente vulneráveis a influências externas. Esta lei visa garantir a eficácia e o respeito aos direitos da infância e adolescência, consoante as normas já existentes no nosso ordenamento jurídico, conforme explanado acima. Nestes termos, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa para aprovação do presente projeto de lei, por ser de relevância e interesse social. Atenciosamente, assinada pelos vereadores Ana Paula e Anderson Batata. Obrigado, secretário. Com a palavra, vereadora Ana Paula. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores, as vereadoras, Fernanda retornando hoje, toda a comunidade que nos acompanha. Primeiramente, eu quero agradecer a parceria do vereador Batata nesse projeto, agradecer os advogados dessa casa, o doutor Luiz e o doutor Lico também, pelas observações, agradecer a Comissão de Justiça e Redação, em especial o Jonas Lima, que estava representando a comissão durante alguns dias aqui, e de pronto já liberou o projeto, já fez com que o projeto fosse para as análises do jurídico, tendo em vista que minha última sessão, então, é na segunda-feira, e gostaríamos muito de apresentar esse projeto na data de hoje. Algumas palavras que foram lidas aqui podem até assustar as pessoas que estão nos ouvindo, quando o secretário leu a justificativa, pelos termos usados aqui, né? Quando a gente fala de abuso infantil, quando a gente fala de pornografia, quando a gente fala de masturbação, isso tudo pode assustar um pouco e talvez as pessoas, mas o que estão debatendo ali? Do que eles estão falando? Mas a comunidade, muitas vezes, não tem acesso ao que, de fato, ocorre na nossa cidade. Como, por exemplo, mais de 4 abusos infantis acontecendo por mês no nosso município. De 1 a 2 abusos ocorrendo por semana no nosso município, que são falados, notificados para os órgãos públicos, fora aquelas crianças, adolescentes que sofrem o abuso, muitas vezes
não é nem o ato sexual em si, mas o abuso mesmo, seja violência, seja algum ato libidinoso, enfim, que acontece e que os órgãos públicos não sabem. Então, esse projeto, ele visa garantir para essas nossas crianças proteção, de certa forma. Eu vou dar um exemplo. A gente trabalha muito a questão do Maio Laranja contra o abuso e a exploração em crianças e adolescentes. Então, é evidente que eu vou cumprir aqui o meu mandato, depois vem outros vereadores, vem outras vereadoras, a mesma coisa na escola. Passa um professor, deixa a sua marca, às vezes vem um palestrante falar sobre abuso infantil, mas que no conteúdo, no que ele vem a trazer para as crianças, no material que vem integrar e entregar para as crianças, para que não tenha nenhum conteúdo pornográfico, para não expor essas crianças à pornografia. Então, esse é o intuito principal também do projeto, preservar as crianças disso. Hoje até o secretário fez a leitura de... Já estou encerrando, senhor presidente. Ele fez a leitura de um texto bíblico. O Davi está me consumindo bastante ar, sabe? O último mês, assim, está difícil falar. Mas vamos lá. Jesus estava passando pela Judéia, e ele estava fazendo algumas orações pelas pessoas que ele estava, e estava também ensinando os seus discípulos. E algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus orar por elas. E alguns discípulos repreenderam essas pessoas. E Jesus disse exatamente as palavras que o nosso secretário leu aqui hoje. Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Então, como diz o meu amigo Kennedy Nunes, deixe nossas crianças em paz. Esse é o intuito desse projeto. Agradeço ao vereador Batata e peço apoio de todos. Obrigado, vereadora Ana. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Batata. O tempo do Roger, se puder contabilizar, por favor. Muito obrigado. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, comunidade que acompanha nossos trabalhos através das redes sociais. Conta-se que no século IV, antes de Cristo ainda, Licurgo, um político ateniense, ele constantemente era consultado pelos governantes de Atenas sobre diversos assuntos. Até que um dia chamaram ele para conversar e pediram para que ele fizesse uma análise profunda sobre a educação. Depois de 2 dias pensando sobre o que ele iria falar, ele retornou aos governantes e pediu 3 meses para que ele pudesse, então, falar sobre a educação. Ao que as autoridades da época concederam, pelo prestígio que ele possuía, porque, além de tudo, era filósofo e também um psicólogo. Passados 3 meses, o teatro de Atenas, que comportava, ainda está lá, mas comportava à época 17 mil pessoas, estádio ou teatro lotado, Licurgo inicia sua apresentação sobre educação sem falar nenhuma palavra. Ele traz consigo 4 jaulas. Na primeira jaula ele abre e sai uma lebre, correndo. Ele abre a segunda jaula e sai um mastim, cachorro mastim. E o mastim sai em disparada caçando a lebre e não muito tempo depois ele pega a lebre e estraçalha na frente de todo mundo. Uma cena grotesca, as pessoas ficaram horrorizadas, não esperavam por isso. Não muito tempo ele abre a terceira jaula e novamente sai uma lebre. Quando ele abre a 4ª jaula, mais um mastim sai e as pessoas já esperando o pior, prevendo a cena grotesca que novamente se repetiria, ficam chocadas. Porque a lebre para e o mastim começa a brincar com ela. A lebre começa a lamber os pés do mastim e os dois, como grandes amigos, rolam e brincam. E todos ficam estupefatos com a cena. E aí Licurgo inicia sua palestra
sobre educação. Ele disse: a diferença entre esses fenômenos que aconteceram aqui. Os dois cães são da mesma espécie. Os dois cães têm a mesma idade. Os dois cães foram tratados com a mesma alimentação. A única diferença deles é que o segundo cão foi educado e o primeiro não. E aí estava consolidada a base de que a educação é a base para que nós possamos ter uma sociedade efetivamente justa, correta e solidária. E em temas tão importantes como a sexualidade e a religiosidade, nós temos que nos preocupar, sim, em defender as nossas famílias. Porque é lá na família a célula divina primordial da sociedade, é que deve prevalecer a educação religiosa, a educação sexual. Então, nós, como vereadores, como legisladores, temos, sim, a função de nos ater a esses temas, especialmente quando podemos observar nos relatórios apresentados pelo Conselho Tutelar que vem a essa casa, o grande crescimento e o volume dos abusos cometidos com crianças. Então nós temos que cuidar, porque o futuro que nós queremos da nossa nação, do nosso estado e da nossa cidade, está diretamente vinculado ao que essas crianças vão aprender. E é lá na família, e é na escola, que nós precisamos nos ater ao que está acontecendo com elas. Então eu agradeço à vereadora Ana Paula pela parceria e peço a todos os senhores vereadores que votem a favor desse nosso projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Batata. Por 3 minutos, com a palavra, a vereadora Fernanda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadoras. Prazer estar de volta a esta casa. Boa noite ao público que nos acompanha e aos servidores desta casa. Antes de mais nada, eu já me declaro favorável ao projeto e quero parabenizar a iniciativa dos vereadores. Para quem me conhece e convive comigo sabe que eu advogo só na área de família. Eu tenho um vínculo muito grande com essa questão das crianças. A vereadora Ana Paula até teve alguma passagem que sabe de algumas situações. Essa questão do abuso, em especial de crianças, não só adolescentes, a gente sabe que é uma questão que é um tabu ainda na sociedade. E que muitas vezes, por mais que as famílias elas passem por essas situações, elas têm essa dificuldade de expor. E é muito fácil mais falar do que fazer. E a gente tem vários problemas na questão psicológica que vem já do seio familiar. E eu até quero dar uma sugestão, e talvez para os vereadores que tiveram essa ideia, de talvez realizar rodas de conversas sobre o assunto nas escolas. Isso seria um assunto muito importante, porque é uma realidade que a gente acha que acontece somente em um tipo de classe social, somente naquela família que está desestruturada, só que não. A gente sabe que isso acontece em todas as classes sociais, em todos os tipos de família, e que muitas vezes foge da alçada do pai e da mãe, que estão ali preocupados, mas que ninguém está livre disso. E já dizia aquele ditado, atire a primeira pedra quem não tem um teto de vidro. É bem difícil e acho que é uma sugestão bem legal, talvez os vereadores irem atrás disso, porque é importante. A gente tem o núcleo familiar, a gente tem o seio familiar, mas é muito importante, a escola é o segundo lar, eu sempre falo isso, e isso ter nas escolas. Essas rodas de conversa voluntárias, talvez com a presença de psicólogos, conselheiros, assistentes sociais, seria de grande valia. Seria isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Fernanda. Por 3 minutos, vereador Jonas. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham, né, os assessores. Também, né, parabenizo a vereadora Ana, o vereador Batata, né, pela iniciativa. E quando a gente fala sobre educação, e aqui, baseado na história que o vereador Batata, né, no contexto, acho que importante, remete a gente a uma reflexão, né, na evolução, né, nos tempos, né, nos dias que estamos vivendo, sobre as questões tecnológicas, o acesso, a facilidade que se tem, né, vereadora Ana? Então, é importante, esse projeto, ele é mais uma ferramenta para auxiliar e combater, né, combater essa brutalidade, né, com as nossas crianças, que é lamentável, né? Nós precisamos cuidar desses inocentes, então esse projeto é mais uma ferramenta. Então sou favorável, e também aqui quero fazer um registro, um agradecimento, né, ao doutor Lico, ao doutor Luiz, que nos deram esse suporte aí para a gente poder seguir, né, com a comissão, e também na apresentação da emenda, e também, né, da vereadora Fernanda, né? Então a gente pode trazer então essa matéria como, né, o seu pedido, vereadora Ana, né, e esse pedido, eu diria, importante, né, uma matéria como essa, vereador Batata. Então sou favorável, né, e parabéns. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jonas. Com a palavra, a vereadora Raquel. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Gostaria também de parabenizar, né, a vereadora Ana Paula e o vereador Batata por essa iniciativa. Gostaria de deixar aqui a minha fala com relação a esse projeto, desde já dizendo que sou favorável, né, esse projeto tão importante. Só gostaria de fazer uma pergunta, né, a eles, de qual forma seria a atuação desse programa, né, de qual forma seria a abordagem da atuação desse programa no município. Hoje nós temos os equipamentos municipais, CRAS, CREAS, né, com os profissionais de assistência social, psicólogos, enganjados e empenhados nessa proteção social. Hoje nós já temos alguns termos legais que dão essa proteção à criança e ao adolescente. O ECA, né? A gente tem o ECA, que também já dispõe dessa proteção da criança e do adolescente. Claro que esse programa vem para somar no nosso município. Essas denúncias que são relatadas pelo nosso Conselho Tutelar, elas já estão sendo atendidas pelo CREAS, né, que é a proteção social de alta complexidade do nosso município. E eu gostaria de propor também que os equipamentos do SUAS, CRAS e CREAS realizem campanhas de prevenção nas escolas, né, que isso fique como algo que possa ser feito juntamente nesse programa. Obrigada. Obrigado, vereadora Raquel. O projeto continua em discussão. Ninguém... 2 minutos, vereadora. Senhor presidente, obrigada. Sei que está quebrando um pouquinho o regimento, mas só para falar sobre a sugestão das vereadoras, da Fernanda e da Raquel, nós temos o mês Maio Laranja, onde a gente combate essas questões de abuso infantil. Eu acredito que, de repente, se as vereadoras, eu sei que eu estou me afastando aí no dia 16 e segunda-feira é minha última sessão, mas de repente nós conversarmos e segue o encaminhamento, quem sabe até em nome de vocês, uma emenda a esse projeto Maio Laranja, incluindo essas palestras que a vereadora Fernanda comentou, que é totalmente de acordo ali, vem ao encontro dessa questão da infância sem pornografia, né? Até porque quando a gente fala do abuso, a gente tem que mostrar algum material didático para as crianças, mas não pode que esse conteúdo seja pornográfico. E essa questão que a vereadora Raquel também comentou. O projeto, ele, na verdade, ele visa assim, se o município contratar algum serviço, algum material, essas cartilhas, muitas vezes informativas, ali existe a proibição, com base nesse projeto, de conteúdo pornográfico, né? E essas sugestões que as vereadoras deram, acho que cabe muito bem como uma emenda, talvez até nesse projeto do Maio Laranja. Acho que seria bacana a gente conversar e incluir essa emenda no projeto, tanto da vereadora Fernanda quanto da Raquel. Acho que seria bem importante. Obrigado, vereadora Ana Paula. O projeto
continue a discussão. Ninguém mais inscrito para discussão. Coloco em primeira votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado por unanimidade o projeto de lei ordinária número 78/2021. Secretário. Requerimentos apresentados de forma individual pelos vereadores Anderson Batata e Roger Knippers. O vereador Batata vai falar sobre o seu requerimento. O vereador Roger. Coloque, então, os requerimentos em votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovados os requerimentos de número 254, 255 e 256, de autoria do vereador Batata, e o 253 e 257 do vereador Roger. Secretário. Indicações apresentadas de forma individual pelos vereadores Anderson Batata, farmacêutico Elton Possamay, Alemão e Raquel Rufino. Coloco as indicações apresentadas do dia de hoje em votação. Não havendo manifestação em contrário, declaro todas aprovadas por unanimidade. Encerrando a pauta, vamos para a palavra livre. Pela sequência, vereador Alemão vai fazer uso da palavra. Vereadora Raquel vai fazer uso. Vereador Roger. Vereador Valentim. Vereador Jonas. Vereador Diogo. Vereador Ramiro. Vereadora Ana. Vereador Batata. Vereador Pandini. Não, senhor presidente, com isso eu encerro a minha participação, que eu tenho outro compromisso agora. Obrigado a todos. Vereador Elton. Vereadora Fernanda. Vereadora Raquel, então, por 5 minutos. Depois, vereador Jonas Lima, por mais 5 minutos. Com a palavra, vereadora Raquel. Bom, hoje com um pouco mais de calma, né? A minha segunda sessão. Acho que a primeira a gente fica mais, talvez um pouco mais nervosa, né? Hoje eu estou um pouco mais tranquila. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, né? A minha família, e também, mais uma vez, agradecer toda a receptividade dessa casa e aproveitar esse momento onde a gente discute aí e vota a favor de um projeto tão significante, a criança e o adolescente. Quero parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social da nossa cidade, onde eu estive há pouco tempo atrás como coordenadora da Proteção Social, mas eu quero falar especificamente e parabenizar os nossos profissionais que trabalham nessa área. Que ali nós temos auxiliares de administração, assistente social, psicólogos, educadores de abrigo, educador social, em todos os equipamentos, CREA, CRAS, abrigo, CAPS, onde esses profissionais eles fazem um trabalho excelente em prol do vínculo familiar e em prol da reconstrução familiar do município. Então, eu sou muito feliz por ter passado esse tempo, por ter aprendido muito, e agradecer de todo o meu coração e me colocar à disposição desses profissionais, como também nas outras secretarias, porque eu sei que o trabalho desses profissionais é muito relevante no nosso município. Deixo aqui a minha palavra de gratidão e de parabenizar a esses profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social. Obrigada. Obrigado, vereadora. Por 5 minutos, com a palavra, vereador Jonas. Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham, né, pela rede social, que, na verdade, usar do tempo da palavra livre para fazer um registro e também estender meus parabéns, né, ao secretário de Urbanização e Meio Ambiente, Paulo Roberto Ledra, também o Leonardo, coordenador de Meio Ambiente, e todos da equipe da Secretaria, desde o atendimento, operacional, enfim, a todos que estão lá desenvolvendo seus trabalhos técnicos. E hoje foi lançado até uma ferramenta bem importante para a população. Nós todos estamos conectados, né, à tecnologia, ao WhatsApp, à rede social,
E hoje foi lançado, né, na Secretaria, está no site da Prefeitura, está nas minhas redes sociais, eu acredito que muitos vereadores também já compartilharam, porque é importante. Hoje lança, então, o acesso ao WhatsApp para solicitações, né, de serviços, né, através do número, o 47, né, 3333, o 4530. Então, uma solicitação de um determinado serviço, desde uma manutenção de um buraco, todos os serviços que estão no cronograma ou na atribuição, assim falando, da Secretaria, eles podem estar sendo solicitados, né? As pessoas muitas vezes não têm o tempo, né? Muitos dos serviços, inclusive, recorrem a nós, vereadores, o qual também nós fizemos o encaminhamento, vereadores, vereadoras, mas aqui, então, está mais uma ferramenta que vai auxiliar, né, a população. Então, eu estendo os parabéns também ao Executivo, né, porque nós precisamos avançar, né, cada dia mais, dando, né, ao cidadão as condições, de repente, de ele solicitar um trabalho da Secretaria no qual não tome o tempo, né? Tempo, porque todos estamos numa correria muito forte, né? Então, seria essa questão de utilidade pública, uma ferramenta importante lançada hoje. E também quero aqui, né, deixar um registro para a nossa vereadora Ana, que vai estar aí saindo na segunda, né? Também, né? Pedir aí a Deus, né, que ocorra tudo bem nessa vinda aí do Davi, né? Você falava agora há pouco que ele está consumindo bastante ar, né, vereadora, e bacana isso, e, né, falar do projeto que foi apresentado aqui, a gente fala das crianças, né, fala aí, você daqui a pouco está aí, vindo aí o Davi, então a gente, né, pede a Deus aí muitas bênçãos, né, e também, né, que tenha aí um tempo aí de licença aí para se dedicar também a ele, né, e assim a gente deixa esse registro, né, e desejamos isso. E também, né, reforço aqui a Raquel, né, com a sua vinda aqui, Raquel, você lembrou bem uma questão da sessão passada. A sessão passada também foi um tanto, eu digo, que assustou um pouco por ser a primeira, né? Tinha umas pautas, eu diria assim, que a gente tem a divergência, não no campo pessoal, obviamente, mas a gente está aqui sobre um juramento, né, que fizemos na Constituição, e inclusive estendendo a mão, né, então a gente tem que trabalhar muito isso, e às vezes vai contrário, né, o desejo, né, daquele que nós temos de estabelecer um benefício, algo, e infelizmente temos que seguir o que é a Constituição. Juramos ela e temos que seguir. Então, deixo esse registro e, né, desejo sucesso aí na sua caminhada aí com a gente também, e me colocando também à disposição, né? Seria isso, senhor presidente, né? Encerro, então, a minha participação aí, desejando a todos uma abençoada sexta-feira e estendendo, né, um bom final de semana, e também aí deixar o registro pelo Dia dos Pais, que vai acontecer, então, aí no domingo, né? Então, essa data tão importante também. Estendo os meus parabéns a todos os pais, né? Seria isso, obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador Jonas Lima. Vereadora Ana Paula, tem uma notícia triste para a senhora, que depois que o Davi nascer, vai continuar faltando ar, tá? Vai sobrar sono, pode ter certeza, e o ar vai continuar faltando. Só reforçando, então, já foi feito no início pelo secretário o convite para a inauguração lá da Praça do PAMI, lá, Bernardo Pizzetto, que vai ser no domingo, dia 8, né? Dia 7, dia 8, às 10 horas da manhã. Então, a gente reforça o convite a todos os vereadores. Com isso, a gente encerra a sessão no dia de hoje e deixo o convite para participarem da próxima sessão, que será realizada no dia 9 de agosto, segunda-feira, às 18h30. Um abraço a todos e um abençoado final de semana.